Recentemente, tivemos a utilização de uma tecnologia na fabricação de vacinas, que é a tecnologia com RNA mensageiro. Para que o RNA mensageiro entrasse nas células das pessoas que estavam recebendo essa vacina, era necessário que esse RNA mensageiro estivesse envolto com um lipídio, para que esse lipídio facilitasse a entrada desse RNA mensageiro dentro das células e assim conseguisse penetrar a membrana plasmática da célula, que também tem lipídio. Então, lipídio é o assunto da nossa videoaula de hoje. Então, vem estudar comigo. Então, quem são os lipídios? São os óleos e as gorduras. O óleo pode ser tanto de origem, e gordura de origem vegetal como animal. Nessa figura temos vários exemplos, Podemos ver aí óleo de coco, óleo de soja, óleo de oliva, também temos derivados de amêndoas, e gorduras em geral. Então, esses são os lipídios. Quais são as características gerais e funções biológicas dos lipídios? Os lipídios são um grupo de moléculas orgânicas insolúveis em água. Vimos aqui nessa figura ao lado, Água e óleo a gente sabe muito bem que não se misturam, porque a água é uma substância polar e o lipídio é uma substância apolar, São hidrocarbonetos apolares. Eles não formam cargas elétricas. Então, ele vai ser solúvel em quê? Em alguma substância que seja apolar igual a ele, como o álcool, o éter, o clorofórmio. Os lipídios não são polímeros verdadeiros. O que é um polímero? Polímero é quando você tem vários conjuntos de substâncias que unidas formam uma outra substância. Exemplo, conjunto de vários nucleotídeos formam ali, um ácido nucleico, que pode ser um DNA ou um RNA. Um conjunto de vários aminoácidos vai formar uma proteína. Então, esses aminoácidos são monômeros que unidos formam um polímero, que no caso é a proteína. Então, os lipídios não têm nada que unido possa formar o lipídio, por isso que eles não são polímeros verdadeiros. Os lipídios armazenam e fornecem energia para as células. Assim como os carboidratos, os lipídios são fonte de energia para o corpo, inclusive bem mais eficiente do que o carboidrato. Então, os lipídios armazenam e fornecem muito mais energia que um carboidrato. Mas a primeira opção no corpo, nosso organismo, em relação à energia, sempre vai ser o carboidrato. Por que o corpo escolhe primeiro o carboidrato e, na falta do carboidrato, como segunda opção, escolhe um lipídio, uma gordura, um óleo? Justamente porque os carboidratos, eles são solúveis em água e são mais fáceis de quebrar para poder gerar energia. Já o lipídio, como a gente viu, ele é insolúvel em água, então é mais difícil de ter uma quebra dele para gerar energia, mas na falta do carboidrato, é o lipídio que vai suprir essa necessidade. Os lipídios atuam como isolante térmico, evitando assim a perda de calor, Então você vê com aqueles animais que vivem em lugares muito frios, Temperaturas baixíssimas. Então eles possuem ali uma grande camada de gordura embaixo da pele para justamente proteger eles do frio, fazendo esse isolante térmico. Eles também são isolantes elétricos. Então, nós vemos aqui o neurônio, que é uma célula do nosso tecido nervoso. Aí, aqui nessa parte prolongada aqui, que se chama axônio, tá vendo essas coisinhas verdinhas aqui, Aqui está simbolizando a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma camada de lipídio que recobre aqui o axônio. Então, cada gominho desse daqui, é uma bainha de mielina. E existe um espaço entre cada bainha de mielina.
que nós chamamos de nodo de Ranvier. O impulso elétrico, né, passa aqui pelo neurônio, vem aqui pelo dendrito, passa pelo corpo celular e vai começar a caminhar aqui pelo axônio. Chegando aqui, ele vai saltar de um nodo de Ranvier para outro, né? Então, assim que o impulso elétrico vai passando aqui pelo axônio, até chegar aqui na terminação do axônio, da onde ele vai saltar para o próximo neurônio. Então, qual é a função da bainha de mielina, essa camada de lipídio que tem aqui no neurônio? Justamente para aumentar, acelerar a velocidade em que o impulso nervoso irá passar por esse neurônio. Os lipídios também possuem proteção mecânica, né? Então, ali contra choques mecânicos, então ele também ajuda nessa proteção. Favorecem também reações químicas nos seres vivos através dos hormônios sexuais e das vitaminas lipossolúveis, que são aquelas vitaminas solúveis, né, em lipídio, que é a vitamina A, D, E e K. Os lipídios também ajudam as plantas a fazer fotossíntese. Então, tem um lipídio que é o carotenoide, que ele é um pigmento, aquele pigmento de coloração laranja ou avermelhada, que encontramos em quais vegetais, por exemplo, né, como cenoura, abóbora, né, e etc. Então, esse pigmento, que é o carotenoide, que é um lipídio, ele vai favorecer, ele vai ajudar a clorofila, né, que é o pigmento verde da planta, a absorver cada vez mais energia luminosa para transformar essa energia luminosa em energia química na fotossíntese. Os lipídios também ajudam, né, na impermeabilização das folhas e dos frutos nas plantas, porque forma ali uma camada de lipídio que é uma cera que vai justamente, né, proteger aí essas folhas das plantas em relação à perda de água excessiva para o meio ambiente e também, né, ajuda contra a proteção, né, contra os raios ultravioleta do sol. Então, essa impermeabilização que acontece nas folhas tem esse objetivo. E o lipídio ali vai estar no formato de cera. Os lipídios também participam da composição das membranas celulares, né? Nós temos ali nas membranas plasmáticas das células os fosfolipídios. Aí aqui nessa figura dá para ver melhor. Então aqui, ó, essa aqui é uma representação, né, com o modelo mosaico fluido de uma membrana plasmática, aonde você vê que ela tem duas camadas, né? É uma bicamada lipídica, onde você tem aqui, ó, um fosfolipídio. O fosfolipídio, ele tem uma apresentação particular. Ele possui uma cabeça polar e uma cauda apolar ou não polar. Ué, Michele, mas você falou que os lipídios, né, eles são apolares. Sim, eles são. Mas no fosfolipídio, a cabeça, né, do fosfolipídio é uma cabeça polar, porque tem algumas substâncias aqui que têm cargas, né? E isso faz a polaridade. O glicerol, por exemplo, né, é um álcool. Aí temos aqui o fosfato e temos a colina. Um tem carga positiva e outro tem carga negativa. Então, isso faz uma polaridade. Mas por que que é desse jeito? Imagine aqui que isso aqui é a membrana plasmática da célula. Tanto no meio externo da célula, do lado de fora da célula, no meio ali extracelular, tem água. E no meio interno, né, no meio intracelular, ali no citoplasma, também tem água. Então, a parte que fica voltada tanto para fora da célula, para o meio extracelular, quanto a parte interna que fica voltada aqui para o meio intracelular, tem afinidade com a água, porque é onde vai ter contato com a água. Então, nós chamamos de hidrofílica, porque tem afinidade com a água. Já esse meio aqui, onde fica a cauda do fosfolipídio, que é apolar, nós chamamos de hidrofóbica, porque não tem afinidade com a água. E aqui, né, realmente não vai ter contato com a água. Então, por isso que tem essa conformidade, né, tem esse formato aí. E o fosfolipídio, né, tem
também essa composição justamente por esse motivo. Então, os fosfolipídios são os principais componentes das membranas celulares. Aí aqui na membrana celular, né, se for um animal, ainda tem a presença de um outro tipo de lipídio, que é o colesterol. Então, o colesterol só encontramos, né, nas membranas plasmáticas das células animais. Células vegetais não têm colesterol. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de lipídio. O primeiro que vamos falar são os glicerídeos. Mais uma vez, cuidado para não confundir com glicídio. Glicídio é um carboidrato, um açúcar. Glicerídeo é que vai ser um óleo ou uma gordura. Então, o glicerídeo ele é formado por um álcool glicerol mais um ácido graxo. Aqui embaixo a gente está vendo a fórmula, né, desses lipídios aí, a conformação deles. Então, aqui eu tenho o glicerol, que é um álcool, e como é que eu sei que é um álcool? Olha aqui a presença das hidroxilas, né, o oxigênio com hidrogênio. Então, isso aqui é uma hidroxila. Então, isso aqui faz com que seja um álcool. Então, aqui temos o glicerol. Um glicerol unido com um ácido graxo, eu vou ter ali um monoglicerídeo. Se tiver ligado a 2 ácidos graxos, eu vou ter um diglicerídeo. E se tiver ligado a 3 ácidos graxos, nós vamos ter ali, né, que é o exemplo que está aqui na figura, um triglicerídeo. Então, você já deve ter feito, né, algum exame de sangue ou visto alguém fazendo exame de sangue para fazer a dosagem ali de colesterol, de triglicerídeo. Então, é esse triglicerídeo aí, né, que está presente no sangue e é um tipo, né, de lipídio. É claro que ele tem ali, né, uma taxa normal para ter, né, no sangue. Se tiver muito alterado, ou seja, muito alto, a pessoa pode ter sérios problemas de saúde. Vamos conversar um pouquinho daqui a pouco sobre esses probleminhas. Então, esse triglicerídeo, né, que aparece no exame de sangue, é esse daqui, a união de um glicerol com 3 ácidos graxos. E assim como acontece lá na união, né, para fazer um carboidrato, de vários, né, monossacarídeos para formar um polissacarídeo, lá acontece a união através de síntese por desidratação. Aqui também acontece do mesmo jeito. Então, para eu fazer a união de um glicerol com esses 3 ácidos graxos para formar o triglicerídeo, eu vou ter aqui a perda de uma molécula de água. Então, aqui você vê, né, a hidroxila do ácido graxo com o hidrogênio aqui do glicerol, formando aqui, né, uma molécula de água. Como tem ali a união de 3 ácidos graxos, 3, né, moléculas de água vão sair para formar ali, né, o triglicerídeo. Então, quando tem a união de 2 moléculas e para isso acontecer sai uma molécula de água, nós chamamos isso de síntese por desidratação. Aí nós vimos que os lipídios são os óleos e as gorduras. Qual é a diferença do óleo para a gordura? Existe diferença? Existe. Isso está ligado à temperatura. Então, se a temperatura, né, em temperatura ambiente, o lipídio, né, estiver se apresentando ali na forma líquida, isso caracteriza um óleo. Então, um óleo, né, é um ou mais ácidos graxos do glicerídeo que possui ali uma cadeia do tipo insaturada. O que significa isso, né? Então, aqui embaixo tem a figura mostrando justamente essas moléculas da formação ali, né, do lipídio. O que caracteriza uma cadeia insaturada? É quando tem ali, ó, a ligação entre os carbonos, dupla ligação. Então, você vê ali, ó, dupla ligação entre os carbonos. Isso aqui caracteriza uma cadeia insaturada, que faz com que a cadeia não fique de forma linear, certinha. Ela fica assim, meio tortinha. Isso que provoca a fluidez, ou seja, o estado líquido, né, o formato de óleo. Já a gordura, na temperatura ambiente, ela está no estado sólido.
A cadeia, nesse caso aqui, né, dos ácidos graxos, é uma cadeia do tipo saturada. Só tem ali ligações simples entre os carbonos, tá? Isso faz com que ele fique mais rígido, né, mais firme. Então, isso é o que faz, né, a gordura saturada ficar no estado sólido. E existe também a gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada, ela é obtida após o processo de hidrogenação. O que é isso, né? Eu forço a entrada de hidrogênios nessa molécula, formando ali, né, os óleos vegetais, como por exemplo, em condições de alta pressão e temperatura, essa gordura hidrogenada. Qual o exemplo que nós temos aí, né, de gordura hidrogenada? A margarina, a pipoca de micro-ondas, biscoitos, né, ou bolacha, não sei como é que você chama na sua região, tem gente que chama de biscoito, tem gente que chama de bolacha, né, mas esses são exemplos aí de alimentos, né, na verdade, né, é produto alimentício, não chega nem a ser um alimento, feito através da hidrogenação, formando ali uma gordura hidrogenada. Também temos aí o exemplo dos sorvetes, né, que também são assim. Então, como é que caracteriza essa hidrogenação? Vamos voltar aqui no slide anterior e mostrar. Lembra aqui, ó, que na cadeia insaturada tem dupla ligação. Então, o processo de hidrogenação, o que vai acontecer? Eu vou forçar essa dupla ligação a se transformar numa ligação simples e eu vou adicionar aqui, ó, 2 hidrogênios para poder complementar ali, né, o carbono, que o carbono é tetravalente, então tem que ter, né, 4 moléculas ligadas a ele. Como eu tirei aqui de dupla ligação para uma ligação simples, então eu tenho que complementar com os hidrogênios. Então esse aqui que é o processo de hidrogenação. Então eu pego uma cadeia insaturada, adiciono hidrogênio, fazendo com que fique uma simples ligação entre os carbonos, e isso é o que vai caracterizar, então, a gordura hidrogenada. E só lembrando, tá? A gordura hidrogenada é péssima para a saúde. Então, se você puder evitar comer margarina, pipoca de micro-ondas, biscoitos, bolachas e até mesmo sorvete com gordura hidrogenada, isso vai ser muito bom para você, porque caso contrário, você pode provocar aí, né, no seu organismo, deixar ele com problemas, né, de intoxicação ou até mesmo inflamação, e isso, né, gerar alguns distúrbios, né, mais para frente aí da sua saúde. Um outro tipo de lipídios são os cerídeos, que são as ceras, né? Formada aí por uma molécula de álcool, diferente do glicerol, ela é unida a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. E qual é a função das ceras, né, dos cerídeos? Evitar a desidratação excessiva e são também impermeabilizantes, como eu já havia falado anteriormente. Isso acontece muito nos vegetais, mas existe exemplo de cerídeos animais? Existe, né? Por exemplo, a nossa cera do ouvido. Para que serve cera no ouvido, né? A cera do nosso ouvido, ela vai proteger a membrana que tem aqui dentro, chamada de tímpano, contra, né, acúmulo de água que pode fazer com que bactérias e fungos cresçam ali, causando uma inflamação, uma infecção. Então, essa cera que tem no ouvido é para proteger o tímpano. É claro que também não precisa ter, né, uma quantidade muito exagerada. Você pode tirar ali, né, um pouquinho, o excesso dessa cera, mas sempre, né, deixando ali um pouco para fazer essa proteção. Um outro exemplo aí de cera nos animais é a cera que tem ali no favo, né, das colmeias. Então, as abelhas fazem, né, essa cera ali para proteção das larvinhas de abelhas que estão ali dentro, por exemplo, contra uma chuva bem forte, encharcar a colmeia e afogar, né, as larvinhas de abelhas ali dentro. Então, para evitar isso, existe essa cera que vai impermeabilizar a colmeia inteira, protegendo elas, então, numa chuva forte, né, que possa inundar, encharcar a colmeia inteira.
Então, esses são exemplos de ceras nos animais. E nos vegetais? Nos vegetais é a famosa cutina, que forma a cutícula nas folhas e nos frutos. Então, você vê aqui, né? Tem uma folha. Essa folha aqui, você consegue até perceber as gotículas de água em cima dela, né? Porque ela está com aquela impermeabilização, tem uma cera ali por cima da folhinha da planta. E para que a folha da planta tem essa cera, né? Como eu falei, para ajudar ela na proteção contra os raios solares e também para que evite perder muita água, né? Principalmente em dias quentes, né? Com muito sol, de muito calor. Porque a gente sabe que a planta, ela transpira pelas folhas. Então, tem ali, né? Ela perde água pelos estômatos, que são pequenos buraquinhos que tem na folha, e ela vai transpirar pela folha. Então, se tiver, né, um dia muito quente, ela vai perder muita água. E a planta não pode perder muita água, porque ela vai morrer desidratada e também não vai conseguir fazer fotossíntese direito. Então, para evitar que o vegetal morra devido à desidratação, existe aí esse cerídeo para impermeabilizar e proteger o vegetal. Um outro tipo de lipídios são os esterídeos, também chamados de esteroides, né? Quem aqui já ouviu falar que aquelas pessoas que querem ficar, né, bombadas rapidamente na academia, ganhar massa muscular rapidamente, utiliza esteroides. Então, os esteroides são lipídios derivados do colesterol. E ele participa da composição química da membrana celular e atua também como substância precursora dos hormônios sexuais, como, por exemplo, a testosterona, né, que é um hormônio sexual masculino. Tem também aí o estrógeno, ou estrogênio, e progesterona, que são hormônios femininos. E tem outros hormônios também derivados do colesterol, como a aldosterona, o cortisol e outros. A maioria dos hormônios são, né, de origem aí de esteroides, de colesterol. Um ou outro hormônio que é de origem proteica, né, à base de proteína. Mas a maioria tem aí, né, a derivação do colesterol. E esse, né, de usar esses esteroides para ganhar massa muscular rapidamente na academia não faz bem à saúde também. Então, tem muitos efeitos colaterais indesejáveis que futuramente pode acontecer com essa pessoa se ela ficar fazendo uso desses esteroides para ganhar massa muscular rapidamente. Então, o ideal é você realmente lá frequentar a academia dia após dia, né, semana após semana, devagarinho, ir ganhando massa muscular através dos exercícios e da alimentação, do que ficar tentando acelerar o processo com esses esteroides e causar problemas de saúde futuramente, né, efeitos colaterais que não são nada bons aí, né, que não vale a pena fazer esse tipo de processo. Então, falando do colesterol, né? O colesterol, ele é um esteroide de origem animal. E onde ele é produzido no nosso organismo? No fígado, ou também obtido através da alimentação. Então, pessoas, por exemplo, que estão com colesterol alto, então elas precisam, né, fazer aí uma dieta para evitar comer certos tipos de alimento que são ricos em gordura, ricos em colesterol, para justamente, né, conseguir ali voltar ao equilíbrio desse colesterol na corrente sanguínea. É um importante componente das membranas celulares. Os sais biliares são derivados do colesterol. Então, os sais biliares, eles ficam aonde? Aqui, ó, na vesícula biliar, que fica ali próximo ao fígado, né, que forma ali a bile. A bile nada mais é do que uma substância que ela é emulsificadora de gordura. Então, ela degrada a gordura da alimentação. Então, se você teve ali, né, uma alimentação rica em gordura, a sua vesícula biliar, através dos sais biliares que são derivados do próprio colesterol, irão ali, né, ajudar a fazer essa degradação da gordura, para não ficar com gordura demais acumulada no seu corpo, né? Isso é prejudicial. E, no caso, a bile é que tem essa função. Ela funciona como se fosse um detergente.
Então, já tentou lavar ali um prato, né, cheio de gordura, sem o uso do detergente, somente com água? Não vai sair, né? Lembra que a água, né, ela é polar e a gordura é apolar. Então, só lavar o prato ali com água pura não vai lavar, não vai limpar. Então, você precisa colocar o detergente que vai quebrar aquelas moléculas de gordura e assim você conseguir limpar o prato. A mesma coisa é a bile. Ela vai emulsificar, quebrar, né, essas gorduras da alimentação para que não fiquem acumuladas no organismo. Então, pessoas, por exemplo, que ficam ali, né, com acúmulos de sais biliares na vesícula biliar e formam as famosas, né, pedras, né, na vesícula, tem que fazer uma cirurgia para retirar. Então, essas pessoas que retiram a vesícula biliar devido a esse acúmulo, né, de sais biliares que formam pedras, elas vão ter que fazer uma dieta para o resto da vida, né, de não comer muita coisa gordurosa, porque já não tem ali a vesícula biliar para fazer essa emulsificação das gorduras, então vai acabar passando mal sempre que comer algo gorduroso. O colesterol também, ele é precursor da síntese de vitamina D. A gente sabe que a vitamina D é produzida no organismo quando você fica exposto ao sol, né, aos raios ultravioleta do sol. Isso vai ajudar a fazer a fabricação, né, dessa vitamina. Mas o colesterol também ajuda nesse processo. Então, por isso que o colesterol, né, em quantidades ideais, equilibradas no organismo, ela é boa, é bom, né? Você fala assim, tô com colesterol alto, o colesterol é ruim. Não é ruim, ele é bom. Ele, olha, faz várias funções importantíssimas no nosso corpo. Só que é claro que tudo tem que ter um equilíbrio. Ele tem que estar na dosagem ideal, né? Para que ele possa, então, ajudar esses processos importantes no nosso corpo. E falando em colesterol, né, temos aí o famoso colesterol bom e o colesterol ruim, né? Um que é o mocinho e o outro é o vilão. Mas, na verdade, precisamos ter os dois tipos, né, no nosso corpo. O HDL, conhecido aí, né, como colesterol bom, ele é uma lipoproteína, né, de alta densidade. E o LDL, conhecido aí, né, como colesterol ruim, ele é uma lipoproteína de densidade baixa. Então, é isso que significa, né, essa sigla, que é uma sigla inglesa. Mas os dois colesteróis é necessário ter no nosso corpo, porque um vai equilibrar, né, a função do outro. O que não pode acontecer é você ter pouco HDL e muito HDL, porque aí sim vai descompensar, vai desequilibrar, e o LDL em excesso no sangue, ele vai oxidar e se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos, causando aí, né, a doença aterosclerose. E o que é a aterosclerose? É justamente esse acúmulo de gordura dentro dos vasos sanguíneos, dentro de veias e artérias. E quais são as consequências clínicas da aterosclerose? A formação ali da angina, no infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, o AVC, a insuficiência renal e a doença vascular periférica, principalmente, né, quando atinge ali, né, as veias e artérias do coração, a coronária, por exemplo, né? Então, ali são artérias importantíssimas que levam oxigênio e nutrientes para o músculo cardíaco, fazer ali a sua contração e relaxamento, para bombear o sangue no organismo, e essas veias e essas artérias estarem entupidas, com vários, né, ateromas, que são plaquinhas de gordura que vão se acumulando ali, formando um trombo. E esse trombo pode ser do tipo oclusivo, ou seja, obstruir por completo aquele vaso sanguíneo e o sangue não conseguir passar. E isso, né, vai causar aí vários problemas, como um infarto, e pode causar até a morte do indivíduo. Então, não é nada agradável. Então, devemos evitar, né, sempre ter o colesterol alto no sangue, principalmente o LDL, porque vai acontecer a formação, né, dessas placas de gordura, obstruindo, né, entupindo os vasos sanguíneos. Olha só a diferença, né?
Aqui tem um tubinho de sangue, quando você vai no laboratório, né, colher o sangue, é colhido e colocado dentro desses tubinhos aqui, que vão ser, né, ali depois processados pelo pessoal do laboratório. Aqui você vê a imagem, né, do sangue, você vê aqui os elementos figurados do sangue, que são as hemácias, os leucócitos. Essa camadinha branquinha aqui, ó, são as plaquetas, que são justamente ali fragmentos de célula. E tem essa parte aqui, ó, que é a parte, né, líquida do sangue, que nós chamamos de soro ou plasma. Então, aqui, o aspecto normal desse soro é esse que você está vendo aqui nessa imagem embaixo, que é um aspecto límpido. Agora, olha essa imagem aqui de cima. Olha como é que está o aspecto desse soro. Totalmente turvo. Parece que colocaram leite condensado ali dentro daquele tubo de sangue, né? Então, olha quanta gordura tem aqui. E isso aqui é o que vai, né, provocar o entupimento dessas veias e dessas artérias, provocando a aterosclerose. Então, isso aqui, ó, não deve acontecer. O normal, né, visualmente, é esse aqui de baixo, o aspecto límpido do soro. Então, até aqui, né, vimos aí os lipídios e agora a gente vai justamente, né, praticar, ou seja, colocar ali, né, em prática tudo aquilo que vimos nessa videoaula. Então, chegou a hora do exercício. Os lipídios desempenham importantes funções no organismo dos seres vivos. Atente para o que se diz a seguir sobre os lipídios e assinale com V verdadeiro ou F falso. Então, vamos lá, vamos analisar uma por uma. Os lipídios são moléculas polares, solúveis em solventes orgânicos como álcool, querosene, éter, benzina e água. Nós vimos que os lipídios são moléculas apolares e não polares. E a água, né, não consegue solubilizar o lipídio. Então, essa primeira aqui é falsa. A segunda sentença. Os carotenoides são lipídios que ajudam as plantas a capturar energia solar. Sim, certinho. E os fosfolipídios desempenham papéis estruturais importantes na membrana celular? Certinho também. Então, essa aqui é, ó, verdadeira. A lipase é uma enzima produzida no pâncreas, sim, né? Temos ali a amilase pancreática, né? Temos também ali o suco pancreático que tem essas enzimas, né? Como a lipase. E ela é responsável por realizar a quebra dos lipídios presentes nos alimentos? Sim, verdadeiro. Os lipídios, quando oxidados, liberam pequena quantidade de energia em comparação aos carboidratos? Não, né? A gente viu que não é pequena, é uma grande quantidade. Os lipídios têm muito mais energia, né, em comparação com os carboidratos. Então, mas por que o corpo então prefere o carboidrato ao invés do lipídio? Porque, como eu falei, o carboidrato ele é mais fácil de quebrar ele em pequenas moléculas para ser transformado em energia, né, na forma de ATP, para que a célula possa usar para fazer o seu metabolismo. Até porque o carboidrato ele é solúvel em água, os lipídios não. Então, por isso que é mais difícil. Mas os lipídios têm muito mais energia do que os carboidratos. E aqui está falando pequena quantidade, então essa daqui é falsa. Então, a resposta certa para essa questão vai ser a letra C. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Ok? Então, ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você nos seus estudos, não deixe de dar, né, aquele like, aquele joinha e também compartilhe, né, esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar, né, de assistir e ajudá-lo em alguma coisa nos estudos. Se você não é inscrito no canal, possa se inscrever, ative ali o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos que serão lançados no canal. E até o próximo vídeo, então, um grande abraço. Tchau, tchau.